IRDM11 na sua mínima histórica. Será que agora é a hora de comprar? Vamos dar uma olhada nele hoje. Quais são os problemas desse fundo? Por que ele está caindo tanto? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Eu também estou no Instagram, @aestelamourão. Aqui embaixo tem o link do meu perfil, me segue por lá. Bom, e parece que o IRDM não tem fundo, ele vem caindo dia após dia, mês após mês, desde o seu início ele caiu 33,52%, e se a gente pegar aqui, ó, em fevereiro de 2021, quando ele bateu a sua máxima de R$ 152,28, ele caiu mais de 56%. Hoje, o valor patrimonial por cota do IRDM11 é de R$ 85,01, e a cota está sendo negociada a R$ 66,63, um desconto de 21,63% sobre o seu valor patrimonial. A gente sabe que um fundo de papel tende a voltar para o seu valor patrimonial, e o valor patrimonial do IRDM vem caindo bastante. Em março de 2018, o VP do fundo por cota era de R$ 95,35. Então a gente vê uma queda de mais de 10% no valor patrimonial da cota do IRDM11. Lógico que a gente tem sim marcação a mercado influenciando, mas na minha opinião é uma queda bem acentuada no VP para um fundo de papel, ainda mais para um fundo que não tem um histórico tão longo, tá? A gente está falando aí de 6 anos e para mim é muita coisa. Então, você também tem uma queda no VP desse fundo ao longo desses anos. O último rendimento anunciado pelo IRDM foi de 70 centavos por cota, o que dá um yield de 1,05% ao mês, e nos últimos 12 meses ele pagou 13,57%. Ele paga dividendos há 6 anos, 5 meses e 2 dias, distribui um total de R$ 73 para os seus cotistas, e reparem que, logicamente, né, como um fundo de papel, ele não tem uma estabilidade no pagamento dos rendimentos. Quando ele estava aqui no seu auge, né, ele chegou a pagar R$ 1,59 em janeiro de 2021, né, pagou muito para seus cotistas até aqui, setembro de 2022, então 2 anos atrás, e aí a renda cai, né, com a deflação de julho, agosto e setembro de 2022, e desde então está num patamar mais baixo, né, pagando aí 95 centavos, que foi muito bom ali para o início de 2023, mas depois cai, e ele estava pagando ali em torno de 74, 70 centavos por cota. Então, a gente está falando hoje, nesses 70 centavos, que foi o último rendimento pago em setembro, um dos menores dividendos da história do IRDM11, tá? Aqui ele pagou 70 centavos de novo em dezembro de 2022, se a gente for para trás, em maio de 2020, pagou menos aqui em março de 2019, tá? Pagou menos também em agosto de 2019 e aqui bem no comecinho, mas no geral ele sempre pagou mais do que isso. Então a gente também está falando que a renda desse fundo caiu. Bom, e esse é o cenário do IRDM atualmente. O último relatório, agosto de 2024, ele fala sobre a reserva, né? O fundo vem fazendo reserva, porque eu vou mostrar para vocês, né? Ele está se protegendo de um prejuízo futuro que deve vir, tá? E fala que continua a redução da carteira de fundos imobiliários no mercado secundário, tá? Então, eles vêm vendendo e eles têm alocado em CRIs, tá? Então, ele fala que a equipe de gestão permanece otimista com a oportunidade de alocação em CRIs e acredita que o resultado refletirá essa confiança no médio prazo. Então, eles mesmos falam que uma recuperação do fundo não será imediata, será a médio prazo. Hoje, a carteira do fundo está assim: 77,34% está alocado em CRIs, 17,02% em fundos imobiliários, e ele vem diminuindo aos poucos a exposição a fundos imobiliários, que é o maior problema da carteira do fundo. Porque se você olha aqui os problemas dos CRIs da carteira do IRDM, que estão inadimplentes ou que precisaram ser reestruturados, nós temos apenas 3,19% do PL, né? Se você somar
todos eles aqui, dá 3,19% do PL. Ou seja, é uma porcentagem pequena, né? Então, os problemas nos CRIs não são grandes, você tem aí 3% da carteira do fundo. O problema dele realmente é por isso que ele vem vendendo todos os meses. A gente vê aqui, ó, no último mês de agosto ele vendeu a LZM, Canip e Maná. A gente percebe que é os fundos imobiliários, tá? Se você olhar hoje para a carteira do IRDM11, a gente tem aqui 525 milhões de reais em fundos imobiliários, de acordo com esse relatório, tá? Lógico que hoje, se a gente calcular, tá diferente, né? O valor a mercado desses fundos muda diariamente, ok? Mas, de acordo com o último relatório, mais de 525 milhões em fundos imobiliários. E os preços médios são absurdamente altos. Se a gente olhar aqui, DEVA, por exemplo, 101,34, HCTR, 119,27, TORD, R$10,47, Versalhes, R$10, XPPR, R$80,17, dentre outros, até os fundos que ele tem, que são bons, que não tem grandes problemas, como o Bari, preço médio é muito alto, ó, Bari, R$104,43. Então, assim, a gente tem vários fundos aqui, na verdade, a grande maioria da carteira com um prejuízo muito grande. E eu passei a carteira de fundos imobiliários do IRDM para o Excel, tá? Aqui em amarelo são fundos que não têm liquidez, então eu não sei o valor que está hoje, tá? Não coloquei. Mas o que eu fiz? Só peguei o valor total que ele investiu. Quanto o IRDM11 colocou de dinheiro na carteira de fundos imobiliários. Pelo relatório gerencial, a gente tem hoje R$525.892.822,99 que vale a carteira de fundos imobiliários dele. Então, a mercado, se a gente pegar, é isso que vale a carteira de fundos imobiliários do IRDM11. Mas, se você pega preço médio que ele traz lá naquela tabela do relatório e a quantidade, e você olhar o valor total investido, ele investiu R$844.162.000, R$124,94. Então, a gente tem uma perda de mais de 318 milhões de reais. Ou seja, 38% de prejuízo. Gente, é muita coisa, né? A gente está falando aqui de 38% de prejuízo, que se você pegar o valor e dividir pelo número de cotas, nós temos um prejuízo de R$ 8,74, de acordo com aquela tabela, pode estar até maior, R$ 8,74. Isso significa que se você pegar mais ou menos o valor que ele está distribuindo, 74 centavos, 70 centavos, você teria que parar de distribuir dividendos por um ano para acertar o prejuízo dessa carteira, reter, né, e devolver ao fundo. Por quê? Porque esse dinheiro saiu do fundo para comprar esses fundos imobiliários, saiu do IRDM para comprar esses fundos imobiliários e foi um péssimo investimento. A gente está falando aqui que ele investiu 146 milhões no DEVA a R$101,34. É um baita prejuízo. Então, nós temos aqui um prejuízo na carteira de fundos imobiliários que levaria um ano para que o IRDM11 zerasse esse prejuízo. E se você olhar, realmente é algo mais a médio prazo. Ele não vai resolver isso da noite para o dia, tá? Por quê? Porque repare aqui, em fundos imobiliários, negociação, que ele vem vendendo todos os meses desse último ano, menos em março, que ele teve um lucro, porque fez aquele bem bolado com RVBI, trocou várias cotas de fundos imobiliários com RVBI, então veio um lucro de mais de R$1 milhão, mas em abril a gente teve um prejuízo de R$669 mil, em maio, R$301 mil, em junho, R$348 mil, em julho, R$413 mil, em agosto, R$202 mil. Repare que é um prejuízo hoje de 318 milhões de reais. 318 milhões de reais. E que ele vem vendendo no prejuízo na casa dos 1.000, 200 mil, 400 mil, 300 mil. Então, isso é algo que vai demorar ele conseguir reaver esse prejuízo. Ele está tentando fazer. Para mim, a gestão está trabalhando da forma que tem que trabalhar, não há outro caminho,
mas a conta gotas. Afinal de contas, eles sabem que se tirar o rendimento, a cota vai desabar muito mais, porque a gente já viu, né, que a cota está muito abaixo do valor patrimonial. E outro detalhe importante é que nos CRIs, tá, a negociação também estamos falando de prejuízo, né? Se você pegar aqui, em março, ele teve lucro de R$ 212 mil, em abril, R$ 16 mil, maio, R$ 195 mil, mas em junho, 1 milhão e 100 de prejuízo, em julho, 840 milhões de prejuízo, em agosto, 1 milhão e 52 mil de prejuízo. Então, ele também está fazendo uma reciclagem na carteira de CRIs, né, que está resultando em prejuízo para os seus cotistas, tá? Então, isso não é um grande problema. Existe também essa necessidade de reciclagem, às vezes, para proteger o cotista de uma inadimplência, né? Às vezes o risco do CRI subiu, por isso ele está vendendo no prejuízo, tá? Mas é importante a gente saber que isso também está acontecendo. O que pode ajudar o IRDM 11 a se recuperar mais rápido é o IPCA, né? A gente vê aqui em distribuição por indexador que a carteira do fundo é 67,35% indexada ao IPCA. A gente sabe que o IPCA anda mais baixo nos últimos tempos, né? Em agosto a gente teve deflação de menos 0,02, né? A gente vê em junho 0,21, bem baixo. Março, 0,16. Então, a gente tem uma inflação, um IPCA, que está vindo baixo, né? E querendo ou não, o fundo paga juros mais correção monetária. A correção monetária é o IPCA, é o repasse desse IPCA. Então, o IPCA vindo mais alto ajuda no pagamento de rendimentos. Você vai ter uma correção monetária melhor no fundo, né? A gente tem aqui uma projeção da Anbima para o IPCA em setembro em 0,46. Já é bem mais alto do que menos 0,02, do que a deflação de agosto. Então, assim, o rendimento próximo ainda deve ser bem ruim, mas depois deve melhorar, ajudando o IRDM a pagar um pouco melhor. Os seus 74 centavos, por exemplo, que é o que ele estava pagando, porque ele está retendo lucro, fazendo a reserva dele todos os meses, justamente para ajudar nesse prejuízo que ele tem na carteira de fundos imobiliários. E essa é a situação do fundo. Ele está sim na sua mínima histórica, PVP de 0,78, mas também está entregando um dos seus mais baixos rendimentos da história. O VP, valor patrimonial, segue caindo. Isso é preocupante sim, né? Porque a cota tende a voltar ao VP, né? Se a cota em 2018 estava 95 e hoje está 85, é um pouco mais complicado ele voltar aos patamares de valores que a gente já viu ele sendo negociado, R$ 100 por aí. Lógico, todas as cotas de fundos imobiliários são muito influenciadas pelo pagamento de renda. Então, caso o IPCA venha mais alto nos próximos meses, você vai ter um rendimento mais gordo. O fundo está retendo, então não vai pagar uma bolada, mas pode elevar o rendimento e a cota pode caminhar um pouco. Andou caindo muito, sim, nos últimos tempos. Pode ser uma oportunidade comprar IRDM agora? Pode, mas para mim não é uma grande oportunidade, porque você tem esse grande problema de quase R$ 9 por cota de prejuízo na carteira de fundos imobiliários, mais os 3% de problemas nos seus CRIs. Então, eu prefiro comprar fundo imobiliário sem problema e, de preferência, sem fundo imobiliário na carteira que foque só em CRI, tá? Essa é a minha preferência. Agora, e você? Acha que RDM 11 é uma oportunidade? Tá comprando ou por enquanto tá de fora? Deixe seu comentário que eu vou adorar ler por esse vídeo aí. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal.